Eu vou continuar falando sobre essas manifestações, essa baderna organizada com lideranças que tem acontecido em algumas capitais, né? Acho que vem cada vez mais caindo a ficha de que quem abraçou essas manifestações com boa intenção, achando que era um despertar da juventude contra os desgovernos e coisas do tipo, serviu de massa de manobra, de inocente e útil de uma patota de esquerda radical organizada, né? Acho que isso cada vez mais fica claro. E eu fiquei um tanto impressionado como no meu perfil mesmo do Facebook, inúmeras pessoas vieram defender as manifestações de uma forma meio ingênua e me acusar de reacionário, por exemplo, por eu não aplaudir uma bagunça, um movimento que leva baderna nas ruas e que inclusive produz violência atacando policiais, né? Então eu perguntei se é ser reacionário você não aplaudir agora pessoas que jogam pedras em polícia, né? E se é isso que representa ser reacionário, então eu sou reacionário, junto com o Nelson Rodrigues, que reagia e reajo então a tudo aquilo que não presta. E o que eu queria chamar a atenção é que alguns desses libertários ou anarcocapitalistas, né, que chegaram a flertar com essas manifestações pelo clima de revolução, de primavera carioca, né, primavera paulista, uma espécie de primavera árabe contra o governo opressor nas nossas ruas, né? Esses libertários, esses anarcocapitalistas, que não são todos, que fique claro aqui, né, um registro, mas que ocorreu um certo racha, porque alguns deles, sem dúvida, estão inclinados a defender essa baderna, né, esse vandalismo todo, porque são rebeldes sem causa, né, são aqueles famosos filhinhos de papai que querem ser revolucionários na Paulista, né, e acusar a polícia de fascista e coisas do tipo, muito próximo ali, até mesmo desses radicais de esquerda. Há uma região sombria onde aproxima, né, esses anarcocapitalistas desses anarquistas tidos como de esquerda, até porque eu sempre digo que a anarquia é um meio, a anarquia é a ausência de Estado. O fim que os tais anarcocapitalistas desejam e anseiam é que isso dará lugar então a agências privadas oferecendo serviços maravilhosos, né, no livre mercado completo, de liberdade plena, onde todo mundo tem sua assinatura no contrato social, na verdade, contratos individuais, uma espécie de feudalismo. Enquanto que o anarquista sindicalista ou socialista ele vai achar que o resultado disso tudo vai ser um mundo igualitário, sem Estado e com total igualdade de todos. Então, eles divergem no que eles acham que vai emergir depois que destruírem o sistema. Alguns acham que, tal como Fênix, das cinzas vai surgir um regime, um sistema novo maravilhoso, com ampla liberdade plena, né? Enquanto que outros acham que vai sair um regime de igualdade plena. Mas o meio que eles pregam é o mesmo. A anarquia é a ausência de Estado. Eles querem derrubar o sistema, derrubar o Estado. E o meu principal alerta, então, para uma vez mais condenar esse lado do tal movimento libertário, né? Chamar a atenção de muitas pessoas para o fato de que isso acaba levando a bandeiras diametralmente opostas àquelas pregadas pelos liberais, né? É justamente o fato de que esses anarquistas ou anarcocapitalistas eles estão dentro da coerência deles. A lógica pura, dada a premissa deles, leva exatamente a essa postura. Isso que eu queria chamar a atenção. Esses anarquistas são os coerentes para a loucura deles, né? Eu costumo brincar que o psicopata, o que lhe falta não é lógica. O que lhe falta é empatia, preocupação com o próximo, sentimentos, mas ele não tem lógica, falta de lógica dadas as premissas dele. E qual é o ataque, então, que eu vou fazer uma vez mais? É aquele grupo que abraça o princípio de não iniciação de agressão, que é um princípio muito nobre, muito caro aos liberais, né, que permeia ali o pensamento de Locke, da Revolução Americana e tudo mais, mas que pegam esse bonito princípio de não iniciação de agressão e transformam ele num dogma, como se fosse o único princípio válido da vida em sociedade. Esses fanáticos,
esses radicais, esses anarcocapitalistas dogmáticos, eles vão flertar, sim, muitas e muitas vezes com esses outros anarquistas de esquerda, né, que acabam abraçando bandeiras revolucionárias contra o sistema e, inclusive, contra a ordem estabelecida, um regime democrático, a polícia. E por que eu digo isso? Quando você... E as pessoas precisam ter ideia que justamente que ideias têm consequência. Aliás, é um slogan do Instituto Liberal. Durante muitos anos foi esse, né? Ideias têm consequências. A retórica, a hipérbole que eles usam, talvez para inflamar os mais jovens em busca de certeza ou dessa adrenalina por uma revolução, né? Eu acho que eles deveriam canalizar essa adrenalina para esportes radicais ou coisas do tipo, e não para engajamento revolucionário, que é sempre perigoso. Mas inflamar os jovens com essa retórica, com essa hipérbole, é muito perigoso. E por quê? Porque a lógica leva exatamente a isso. Vamos lá. Princípio de não iniciação de agressão como um dogma, como um único princípio válido da vida em sociedade. O que esses anarcocapitalistas pregam? Que todo Estado é ilegítimo. Aliás, eles abraçam isso de forma quase marxista, né? O capital era o grande inimigo responsável por todos os males para o marxista. Para o anarcocapitalista, o Estado assume esse papel. Todos os males em sociedade são frutos da existência do Estado, né? Que já é uma postura infantil. Mas quando você alega, então, que o Estado, por iniciar um uso de coerção, de força, ao monopolizar as leis, por exemplo, mesmo num regime democrático, insisto, é ilegítimo, você obviamente está dizendo, então, que a polícia, como entidade, por si só, é ilegítima. A polícia é exatamente a aplicação do monopólio da coerção do Estado, da força do Estado, das leis que o Estado cria. Então, o anarcocapitalista, para ser coerente, vamos seguir o raciocínio lógico, toda iniciação de agressão é ilegítima, o Estado é exatamente isso, a polícia é o seu braço armado, portanto, a polícia é ilegítima. Como se não bastasse isso, eles alegam que somos todos escravos, o que eu acho, inclusive, uma baita de uma insensibilidade com os verdadeiros escravos do mundo, né? E eles dizem, então, que todos nós que vivemos sob qualquer tipo de regime que existe o Estado, somos escravos. Então você descobre que um suíço é um escravo, que um americano é um escravo, que um neozelandês é um escravo, que um australiano é um escravo, né? E aí você jogou no mesmo barco eles e os africanos e os escravos que viviam acorrentados com um algoz e um capataz tomando conta deles e dando chibatadas, né? São todos escravos. Olha o cuidado com os termos, olha o cuidado com os conceitos. Mas vamos continuar no raciocínio. O Estado é ilegítimo sempre, porque abraçou um único princípio como válido, que é o de não iniciação de agressão. O Estado inicia, logo é ilegítimo, a polícia é seu braço armado, logo a polícia é ilegítima, somos todos escravos. Quem é que vai dizer que um escravo se rebelar contra o seu senhor autoritário não é um ato de legítima defesa? É óbvio que é. Então, qual é a única conclusão lógica dessa premissa toda fanática, dogmática do anarcocapitalismo? É você concluir que adolescentes que jogam pedras em polícia estão cometendo um ato de legítima defesa. Olha aí como é que você aproximou os anarcocapitalistas desses baderneiros, desses vândalos, desses revolucionários de esquerda, pau-mandados de grupelhos como PSTU e PSOL. E não é à toa que eu tenho, de forma até um tanto perplexa, ou nem tanto, dado minha compreensão disso, tenho visto no meu próprio canal tantas pessoas me acusando de reacionário por defender a postura da polícia em relação a essa baderna, essa bagunça toda. Enquanto que eles têm um sentimento de revolução que inclina eles em prol dos baderneiros. Porque se você abraçar a premissa do PNA, princípio de não agressão, como o único princípio válido em sociedade e concluir a partir disso tudo isso que eu falei, você vai sim chegar à conclusão lógica, a única conclusão lógica possível, dada essa premissa falha, né, de que atacar a polícia é um ato de legítima defesa. Olha onde isso chega. Isso não há nada de ligação com o movimento histórico liberal. Os liberais e o liberalismo jamais pregaram coisas parecidas. Inclusive, os mais radicais
dentro do movimento liberal, como é o caso de Ludwig von Mises, que muitos desses anarcocapitalistas usam seu nome de forma absolutamente injusta. Então, o meu alerta aqui é cuidado para não abraçar esse princípio bonito, insisto, por isso minha defesa, inclusive, para tentar resgatar um princípio importante aos liberais, da mão de fanáticos e dogmáticos. Cuidado para não pegar um princípio e achar e abraçar ele como se fosse a grande pedra filosofal, a qual, a partir dele, toda a regra de vida ética em sociedade será derivada. Tá? Eu, a esses, recomendo a leitura de grandes pensadores liberais, como Isaiah Berlin, que vão mostrar, então, certos conflitos de princípios na vida em sociedade e o como é importante, do ponto de vista liberal, você ter uma abordagem mais tolerante e plural em relação a esses princípios e valores, muitas vezes incomensuráveis entre si. Muitas vezes em conflitos, em dilemas insolúveis. Não há uma solução, há, na maioria das vezes, trade-offs. Você tem que abrir mão de certas coisas para ter outras coisas tão ou mais importantes. Essa é a vida em sociedade sob o prisma do liberalismo. Ao contrário do fanatismo de muitos anarcocapitalistas, os mais coerentes, como eu disse, que abraçam o anarquismo, que é sempre revolucionário, que é sempre anti o sistema, que acaba sendo sempre, então, uma ideia, um movimento de agitar as massas contra a própria ordem estabelecida na sociedade. Desses, os liberais deveriam manter distância.